Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que ultrapassou a marca de 20 milhões de reais com bilheteria líquida, descontando todos os impostos nos jogos do Campeonato Brasileiro. O número exato é de 21 milhões e 200 mil reais depois de 10 partidas. Só para você ter a dimensão do tamanho desse valor, vale a lembrança de que no Campeonato Brasileiro passado inteiro, o Cruzeiro havia arrecadado com bilheteria líquida 15 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o Cruzeiro ainda faz quase que um turno inteiro como mandante dentro de casa, mas tem mais receita nesse ano do que na temporada passada. Com esses 21 milhões e 200 mil, média de arrecadação de 2 milhões e 100 mil reais. Somente o Flamengo arrecadou mais do que o Cruzeiro nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Fla tem 22 milhões e 400 mil de receita líquida contra 21 milhões e 200 mil da Raposa. Na sequência aparecem o Corinthians, 14 milhões de reais, e o Palmeiras, 13 milhões e meio de reais. Tem ainda o São Paulo com 13 milhões, Corinthians, Palmeiras e São Paulo com um jogo a menos na comparação com o Cruzeiro como mandante. Ô Samuca, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Como Tudo estamos? beleza? Nesse feriadão aí, firme e forte, igual prego no angu? Firme, firme. Ai, que ai. é feriado? É, feriado não existe, né, amigo? Belos óculos Não. escuros, hein? Que naipão, hein? Que naipão. Porra, hein? Ó, quem tá no rádio Que tá perdendo o naipão, Reginaldo Rossi. Que naipão. Eu ali fiquei em dúvida se era o Reginaldo Rossi ou se era o Samuel Mendes. Aqui nessa mesa de bar. Ah, Não tem condição, conhece, gente, não tem conhece. condição, não tem condição. Conhece, meu garoto. Aqui, e esse mercado aí, ó, você ficou de fora aí uns 2 dias. Melhor isso aí do que... Ô, compadre! Ô, compadre, você tá bom, compadre? Podia ter feito o Ah, supermercado trembão, BH com ele, só. Podia, seria maravilhoso. É, ele poderia ter sido o substituto do Pô. Mirandinha. Podia. Aqui! E Eles no estão time. doidos pra perder esse contrato aí. Mas aqui, A vantagem do Samuel é que ele não precisa nem sair do personagem. Ô, viu? Samuca, com a sua credibilidade, com a sua identificação, eu tô pra te falar que se você fizer o merchan, a chance de renovação automática aumenta, tá? Ah, aumenta. Aumenta. E ontem eu encontrei uma pessoa na rua e outro que me mandou no Instagram falando assim, o caipira do... se eu pudesse pegar aqui, não dá tempo não, porque hoje nós estamos corridos. Um rapaz mandou assim, encontrei com o Pedrinho, e ele falou, se tirarem o caipira do Rafael Miranda do comercial, rompe-se o contrato na hora. Rompe-se. O Miranda é que ele carrega nas costas, né? Carrega lá, ó. Carrega. Você é o... Eu sou, só escada. eu sou o Leandro, do Leandro Leonardo. Não, você é o Marrone. Mais Marrone? Mais Marrone. É. Ô, Samuca, mas vamos falar aqui do Cruzeiro, desse mercado. Novidades, meu garoto? Movimentações, já acertos, gente chegando ou nada? Então, ainda não, né, CJ? Tem a questão do Sinisterra aí que todo mundo já acompanhou. E o Cruzeiro trabalhando aí para encontrar um outro atacante, né? Ontem até trouxemos a informação que dentro daquele planejamento inicial, o Cruzeiro iria contratar um zagueiro. Mas com o Vidalba e o Fabrício consolidados, o Jonathan Jesus, quando entrou aí nos últimos jogos, recebeu a oportunidade, ele foi bem, passou confiança, precisa de ganhar mais chances também para crescer, né? O João Marcelo vai voltar já agora no início de setembro. Ontem até o doutor Sérgio Campolina falou sobre ele. E o Bruno Alves, o Cruzeiro recebeu ótimas informações da participação dele na seleção sub-20. É um garoto que eu gosto, tem qualidade, muita qualidade técnica, precisa dar uma avançada ali no zagueiro, né? Mas é um jovem de potencial, então o Cruzeiro define neste momento que zagueiro não vai buscar nessa janela por ter essas opções e pela ótima recuperação do João Marcelo, que inicialmente iria voltar ali final de outubro, início de novembro, mas está muito bem. Então, a busca mesmo é por mais um atacante, claro, além do Sinisterra. E vamos ver, né? Tem muito jogador também sendo oferecido. O Cruzeiro está trabalhando aí dentro deste planejamento do departamento de futebol para achar essa outra opção aí, claro, né? Dando tudo certo com o Sinisterra, que é a expectativa de todos. Com a contusão, nós falamos disso semana passada, você até trouxe aqui contusão do Fagner, mas agora também com o William, né, sendo preservado. Eu tinha perguntado semana passada se o Cruzeiro ia atacar aí o mercado para lateral direita, você confirmou que não, ainda mantém essa confirmação, essa é a primeira pergunta. E a segunda, Matheus França, jogador muito caro, fora. Sim. Realmente foi oferecido, viu? E é um atleta de potencial, né, que o Flamengo vendeu muito bem lá pro futebol inglês,
Mas quando foram analisar ali a pedida, questão salarial, ficou um valor aí bem acima, né? Porque os atletas que jogam lá, eles ganham muito bem, né? Então, aí deu uma estacionada, isso aí não deve ir para frente. Sobre o William, ele para agora, não deve jogar na segunda com o Mirassol, mas não é uma recuperação que vai demorar muito. Ele vai fazer um trabalho aí específico só para se evitar uma lesão por causa da pancada que recebeu do Kahneman naquele jogo lá contra o Grêmio. Foi logo na volta, né, do futebol, depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Acho que, não fui atrás de informação, mas acho que não vai buscar lateral. O Fagner segue se recuperando bem aí dentro daquele prognóstico que a gente trouxe, né, de 4 semanas. Então, daqui a pouco também já podendo ficar à disposição aí, viu, CJ? Valeu, meu querido. Aqui, tudo de bom. Na segunda a gente se encontra aí na ativa. Você com esse belo óculos escuro. Você fez algum procedimento ou é mais conjuntivite mesmo? Ou é preguiça assim de abrir? Não, é só. Eu retirei 2 verrugas aqui. É mesmo? Mas tá tudo bem, uma né? na pálpebra e tava crescendo bem. A médica pediu para tirar. Muito bem, garoto. Alguma coisa tem que crescer, né, meu querido? Aí, muitos anos de casado, pelo menos a verruga cresce. Um abraço pra você, bom final de semana. Fale por você nos seus vídeos lá, o seu filho da mãe. Que isso, gente? Abraço, meu garoto. Fique com Deus. Valeu. Valeu. Boa noite, Romano. Um abraço para você também, Xará, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Um abraço também no Panzi. Olha só, eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 e você vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver. Tá combinado? Olha só, Romano, deixa eu te responder porque realmente como altera, né, uma programação, como muda um cenário de uma rodada para outra do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Mirassol, segunda-feira, esse jogo às 8 horas da noite, estaremos lá amanhã, já seguindo viagem rumo a São José do Rio Preto, para acompanhar também tudo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficar hospedado nessa cidade também, que fica pertinho ali de Mirassol. O Cruzeiro, para essa partida, tem vários problemas. Nós estamos contando aqui nos programas da Itatiaia pelo menos 4 problemas. O William na direita. O William, com essa possibilidade de uma lesão, parou, né? Parou na hora certa, porque podia se machucar e de maneira grave. Então, estava no sacrifício, estava no esforço, fazendo tratamento. Hoje mesmo fez tratamento na Toca da Raposa. Ele também não tem o Mister, não tem o Lucas Homero, não tem o Kaique e não tem o Christian, né? Então são 4 problemas de titulares do Cruzeiro. Eu vou colocar mais um, que é o Fagner, né? Que ainda segue em tratamento, jogador que sempre entra nessa equipe do Cruzeiro. Quando não tem o William, tem o Fagner. Quando não tem o Fagner, tem o William. Agora, dessa vez, não. Então, é um Cruzeiro com uma cara bem diferente para segunda-feira. Quais são as possibilidades? O que vem sendo rascunhado na Toca da Raposa, né? O que tem sendo pensado, né? Elaborado. Uma possibilidade seria o Jonathan Jesus entrar na lateral direita. O Cauã Prates na esquerda, uma disputa por posição de Wallace e Eduardo para a vaga do Lucas Homero. E aí ele poderia mudar, será que o posicionamento do Lucas Silva para colocar o Eduardo? Ou será que ele colocaria o Wallace com o Lucas Silva e aí no lugar do Christian entraria o Eduardo? Por quê? Não o Matheus Henrique. Porque o Matheus Henrique, ele não começa um jogo como titular há 4 meses. Ou se não, ele entra com o Matheus Henrique, a confiança também no jogador, que poderia fazer uma partida como titular, o que não acontece desde o dia 9 de abril, quando ele se machucou contra o Mushukiuna. Ou seja, são muitas possibilidades, testes estão sendo feitos, estão sendo elaborados pela comissão técnica do Cruzeiro para dar esse encaixe aí na equipe do Rafael Guanais. Ô, Xará. Pois é, e aí tem aquela situação, Edu, que eu falo o seguinte, lateral, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Você perde o Fagner com a lesão e agora perde o William também, né? E aí você é obrigado a quebrar a cabeça. Na lateral esquerda tudo bem, um lateral pelo outro. E o menino mostrou que tem potencial, o Cauã Prates. O problema é o lado direito, né? Mas não dá para você ter no elenco 3 laterais não dá. De cada lado, né? Então é uma infelicidade você perder o William e Fagner ao mesmo tempo. E o Pansieri trouxe os outros problemas que o Leonardo Jardim vai ser um time com certeza muito mexido.
a quase metade do time titular ausente, e isso é um problemão, principalmente porque o seu adversário é bom. É um time organizado, é um time que não perdeu como mandante na competição, faz uma campanha surpreendentemente positiva, que é o Mirassol. Então isso tudo pesa. Agora, o Leonardo Jardim vai ter que encontrar soluções. O que é que ele pode fazer? O que eu acho que pode acontecer? Tentar adivinhar uma escalação. Eu acho que ele vai de Marquinhos na lateral direita. Eu acho que o meio de campo vai com Lucas Silva e Matheus Henrique. E acho que vai o Eduardo na direita, com Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. É o meu palpite, porque essa formação... Ele já utilizou o Eduardo na direita em outras ocasiões. Eu não confio no Jonathan Jesus como lateral. E aí o Marquinhos, mesmo não fazendo esse lado, acho que pode ser uma opção mais prudente. Vamos aguardar o que vai fazer. Qualquer uma das duas escolhas, não acho que seria nenhum absurdo por parte do Leonardo Jardim. Por que Matheus Henrique no meio e não na vaga do Christian? Pela parte física. A função que o Christian desempenha, a função que o cara que joga pela direita desempenha no Cruzeiro, demanda muito da parte física. E eu acho que o Matheus Henrique ainda não está nesse nível para jogar do lado direito. Ele até entrou no último jogo, mas aí já era uma reta final de partida. Então, mas vamos aguardar, né? Fato é que o Leonardo Jardim vai ter que tirar alguma raposa da cartola aí para montar esse time, para fazer um Cruzeiro forte, porque eu repito, os problemas são muitos. E não é simples montar um time com 5 ausências. Vou colocar aí o Fagner entre as ausências. E um detalhe também com relação à partida, é que o lado esquerdo do Mirassol ele é muito forte, né? E o lado direito do Cruzeiro é o que está mais mexido. E eu me recordo que contra o Ceará foi o lado mais mexido também. Na ocasião, o Leonardo Jardim não tinha William e não tinha Christian. Jogaram Fagner e Eduardo. E o lado direito do Cruzeiro foi muito mal. Muito mal mesmo no jogo. Tomara que a história seja diferente na segunda-feira. É isso aí. E com um detalhe de que a campanha do Mirassol em casa, ela é uma campanha muito boa. Se eu não me engano, ele está invicto em casa. Está invicto. Não perdeu como mandante. Ele não perdeu como mandante jogando em casa. É impressionante o que esse time faz, o que esse Mirassol está fazendo dentro dos seus domínios. Jogando... É bom gramado, tá? Não, gramado impecável, né? Muito bom, então isso não é desculpa. O gramado é impecável. Tem uma vantagem o Mirassol, que é o seguinte: ele só disputa o Campeonato Brasileiro. Bela vantagem. Ele não disputa mais nada. Ele não está envolvido em competição internacional. Ele não está envolvido em Copa do Brasil. O negócio dele é só mesmo o Campeonato Brasileiro. Tanto que ele é o 5º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Ele conquistou 18 pontos em casa. A sequência dos últimos jogos dele: 4 vitórias e 1 empate. Então, às vezes, muita gente pode dizer, mas vai pegar o Mirassol. Não é bem assim, não. O Mirassol não é essa baba do boi cansado que muita gente pode pensar, não, Xará. Ô, Xará, isso é tão importante dizer. Ô, Panzi, eu não sei se você comentou aquele jogo, mas o primeiro jogo do Cruzeiro no Brasileiro foi contra o Mirassol. E o melhor em campo, tudo bem, era outra ocasião, outra forma, outra ideia, outros jogadores, né? Mas o melhor em campo foi o Cássio. Então o Mirassol veio aqui e jogou a vida contra o Cruzeiro no Mineirão. Lá não vai ser diferente. Era eu comentarista desse jogo, sim. Era um Cruzeiro muito diferente também. O Cruzeiro titular tinha Dudu, tinha Gabigol, o Gamarra jogou como titular naquela ocasião. Então era um Cruzeiro bastante mexido, diferente. E naquela ocasião nós falamos, o Cruzeiro venceu, mas não fez um grande jogo. A minha análise naquele jogo foi muito baseada numa falta de conhecimento que eu tinha em relação ao que o Mirassol poderia mostrar no Campeonato Brasileiro. A minha expectativa para o Mirassol no Brasileirão era de permanência. Então, recuperando a minha análise para aquele jogo, para o desempenho das duas equipes, hoje eu acho que eu fiz uma análise equivocada do que foi a partida. Não foi o Cruzeiro que fez um jogo tão ruim. Eu acho que teve muito mais mérito do Mirassol naquele jogo do Mineirão do que o Cruzeiro ter feito um jogo ruim. Foi um jogo muito equilibrado e foi um grande resultado do Cruzeiro. Porque hoje, vendo o Mirassol, e o Cruzeiro venceu, mesmo com o Cássio tendo sido o melhor em campo, revendo aquela partida, a gente hoje dá para dizer, não, o Cruzeiro fez um jogo ok, diante de um adversário muito bem treinado, muito bem organizado, e como a gente analisa
com expectativa, né? Carregado de expectativa. Que lá naquela época, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tinha uma expectativa diferente do que é a realidade do Mirassol. E o Mirassol, que inclusive recente enfrentou o Flamengo do Maracanã e deu trabalho ao Flamengo. Foi jogo duro. Jogo duro, deu trabalho. É um time, o trabalho do Rafael Guanais é muito bom. Olha só, Romano, para eu fechar, 3 jogadores estão na expectativa se eles vão viajar. Murilo Hickman, o Otávio e o Kaique Kenji. Eles participaram ontem daquela partida do Cruzeiro contra o Palmeiras, perdeu por 2-1 de virada. Ali no segundo tempo, o Palmeiras foi para cima, e aí é um time também muito bem qualificado, mas levantar a cabeça, meninada, os crias estão fazendo um belo trabalho. Então, esses 3 jogadores que eu falei, vivem a expectativa, hoje foram liberados, não treinaram, amanhã podem treinar e até, quem sabe, compor essa delegação no Cruzeiro para o duelo contra o Mirassol. Luiz Sinisterra, jogador, está muito perto de ser anunciado pelo Cruzeiro, é aguardado em Belo Horizonte para fechar alguns exames já estão sendo feitos, e ele ser também anunciado como jogador do time celeste. Você me permite aqui, Romano, para eu fechar, amanhã tem Cruzeiro e Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida vai ser disputada no Independência. O jogo de ida terminou 0-0. Se o empate persistir no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Força aí para as cabulosas, com mais de 5 mil já no Indepa confirmados. É isso aí, o torcedor ao Cruzeiro só joga, né? Os homens só jogam na segunda. Isso. Amanhã você tem um compromissozinho de tarde, vai lá, dá uma força para as meninas. De manhã. É de manhã, né? 10h30. Melhor Se ainda. você for de tarde, você vai chegar depois do jogo. Não, perdão, mas melhor ainda. Sabe o que é? Você leva a patroa, assiste o jogo, depois leva ela para almoçar. Coisa boa, hein? Domingão com a E família. ali tem tanto lugar bom para almoçar. Por isso mesmo. A região ali é ótima. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.